A gente gosta. E ainda, hoje, nós temos o nosso chefe Serginho Rischiotto aqui conosco, trazendo... Deixa eu ler aqui, porque eu não consegui memorizar o nome da receita. Malabi com calda de damascos e especiarias. Perfeito. É Malabi ou Malabi? Malabi. Malabi, né? Malabi. Com calda de damascos e especiarias. E hoje ele trouxe a folha de ouro. Hoje ele trouxe. Tá aí, gente. Olha só, Serginho, a gente tá numa curiosidade muito grande, porque a gente olha uma sobremesa como essa, a gente, claro, percebe que é uma sobremesa mais requintada, mais refinada, mas a gente sempre fica, quando vê uma sobremesa requintada, a gente fica assim, será que é difícil? Na verdade não, Rita. Não. Ela é requintada, ela é sofisticada, a gente deu uma decoração bem bonita, né? Mas na verdade ela é super simples de fazer. O Malabi, pessoal, é um manjar clássico árabe, mais especificamente libanês, né? Sabe aquele manjar branco com ameixas que a gente tem aqui no Brasil? Só que esse é lá do Líbano. Então, ao invés da ameixa, a gente coloca damasco e tem umas especiarias bem diferentes que eu quero mostrar para vocês. Então eu aproveito para mandar um beijo para as minhas queridas amigas, né? Que são libanesas e que com certeza vão ficar com água na boca. Elza Salah e família, Olha. Presta atenção, porque se você não sabe, eu acho que sabe, mas se não sabe vai aprender hoje. E também a Miran, né? Miran Lahoud, aqui olha, tá hoje, é dia de aprender a fazer com Serginho Rischiotto. Muito bem. Que nós precisamos. Rita, seguinte, essa receita só tem 2 passos. O manjar em si, que é essa parte branca, né, aí do prato, e depois a calda de damasco, certo? Eu vou começar fazendo a calda de damasco, enquanto ela apura, a gente coloca aqui e faz o manjar, certo? Ok. Então vamos lá, Rita, seguinte, aqui eu tô utilizando o damasco cortado, né, em pedacinhos, mas pode ser deixar ele grande, depois você pode bater no liquidificador para deixar uma pasta, uma geleia, sem problema nenhum. Aqui vai dar... Essa é a sua sugestão. Vai do gosto da pessoa. Eu gosto de sentir mais o damasco, né? Então aqui eu coloquei damasco, cortadinho. Depois vai açúcar refinado. Além de gostoso, essa receita é barata também, viu, Rita? Ai, você Faz sabe toda que a diferença. eu tava aqui me coçando pra perguntar, gente, mas será que essa receita é cara? Não, é bem tranquilo, ó. Por você enquanto, já respondeu, eu tô achando ótimo. Damasco, açúcar, água. Então foi uma medida de damasco, uma mesma medida de açúcar. Exatamente. E a mesma medida de água também, um pouco mais? É, umas 3 xícaras de água, mais ou menos, tá? Aqui eu tenho vinho branco, Rita. Vai aromatizar essa minha calda de damasco. Okay. É opcional, mas faz toda a diferença, certo? Aí faz diferença também o vinho branco seco ou doce? Sempre seco. Sempre seco, tá? Na culinária em si, quando a gente for colocar no prato, a gente coloca sempre seco, tá? Tem que perguntar, gente. Senão vocês, de casa, vão fazer errado, não vai dar certo. Você vai falar, o Serginho falou vinho branco, mas não explicou. Não. Aqui, Rita, eu tenho também um outro produto super bacana, diferente. Não sei se vocês conhecem. Chama cardamomo. Eu gosto. Café com uma sementinha. Exatamente. Dá um. A sementinha, que é bem bacana, seria super interessante, mas esse é o pó. O pó do cardamomo. Então, o cardamomo em pó aqui. Serginho, tem que ser o cardamomo? Faz toda a diferença. Eu sei. Tá? Faz toda a diferença. Então, é que nem quando fala daquela água de flor de laranjeira. A gente vai usar, exatamente. É muito bom. Delícia, vou até guardar esse pozinho. Eu vou tomar o café aqui, viu, gente? Só para poder dar gostinho. Ó, então damasco, açúcar, água e o cardamomo em pó e o vinho branco, certo? Ok. Mexer bem e vou deixar apurar, Rita, só isso. Quanto tempo? 10, 15 minutos até ele ficar nesse ponto aqui, ó. Olha só o brilho que ele fica, a textura que ele fica depois que ele esfria. Né? Ah, legal. Isso daqui você pode rechear bolo, você pode fazer um monte de coisa. Uau! Ó, maravilha, né? Gostei. Então tá certo. Agora, vamos para a segunda parte da receita. Eu vou só aumentar um pouquinho aqui, Rita. E essa daqui também eu vou aumentar. Ó, a segunda parte da receita é o seguinte. A gente tem aqui 500 ml de leite integral, tá? Nesse manjar não vai creme de leite, não vai nada além do leite mesmo integral. Tá? Nem leite condensado, nem nada. Aí, nesse caso, Serginho, a gente tem dado muita dica aqui, tem muitas pessoas nos retornando
que são alérgicas ou intolerantes a alguma substância do alimento ou até mesmo ao próprio alimento. Sim. O leite é um deles, é vilão em muitas coisas. Mas inclusive em compensação... você, né, Rita? Fica quieta. Mas tem muitas... Mas eu tô pensando até em outros alimentos. No caso, por exemplo, se a pessoa quiser fazer o Malaby com o leite de preferência dela, ela pode? Super pode, né? Hoje a gente tem leite de amêndoas, leite de castanhas, leite sem lactose, sem problema nenhum. Pode fazer, tá. Mas, geralmente, o manjar ele tem essa base de laticínio, né? Então, pode ser sem problema nenhum, tá bom? Então, ó, leite. Depois eu tenho aqui amido de milho, como todo manjar. Precisa de amido, não é gelatina, não, é amido de milho mesmo, tá? Direto, sem problema nenhum. Ah, não vai empelotar? Não, porque ele tá frio. Ele empelotaria se o leite estivesse quente. Entendi. Certo? Aí depois eu tenho açúcar de novo. Lá eles não tem leite condensado, não tem doce de leite, então açúcar refinado de novo. Certo? Certo. Agora aqui, vamos lá. Eu tenho os aromáticos, né? Limão, casca de limão, Rita. Não são nem as raspas. A casca bem grandona para depois a gente tirar. Eu só quero o aroma dela. Tá, uma dúvida. Muitas pessoas falam assim, ai, quando raspa não pode pegar na parte branca porque é amarga. Exatamente. Aí você colocando a casca inteira, você tirou, deu uma raspada na parte branca? Exatamente. Ele só vai aromatizar, depois eu vou descartar essa casca. Entendi. Ele não vai ficar então, não vai de ficar fato, aí. entendeu? Entendi. Se fosse ficar, aí eu teria que tomar no cuidado. No caso da raspa, você não tira, né? Você deixa. Exatamente. Por isso que é amarga. E essa laranja, tá? Então, casca de limão e casca de laranja. Legal. Seguinte, Rita, aqui eu tenho o que você comentou. Água de flor de laranjeira. Ai, eu amo isso. Então, pessoal, é um aromático, tá? Ele é transparente assim, pode ser água de rosas também, é mais perfumado, tá? São ingredientes típicos árabes, né? Então a gente não pode deixar de usar. E por fim, esse carinha aqui, Rita, olha só, essas pedrinhas, não sei se vai dar pra ver, é tão pouquinho que vai. Mostra pra esse Mostra aqui. Ó. Aí, ó. Muito bem. Isso se chama misk. Misk é uma resina vegetal que vai aromatizar o meu manjar. Além do que já Além de tudo. Ele vai trazer um frescor, como se fosse uma hortelã, como se fosse uma menta, né? Ele vai trazer um frescor. É bem suave. Só que esse daqui eu vou colocar só no final. Por quê? Por ser uma resina vegetal, ele pode amargar, se eu colocar no início aqui. Entendi, porque aí vai ter a fervura, vai apurar o sabor dele, entendi. Então, quando ele engrossar, eu vou colocar o misk, certo? Tá no maior aqui, né, Rita? Tá, eu vou pôr no maior. Pode pôr maior que eu quero que engrosse. E aqui, como tem amido, a gente precisa ficar mexendo o tempo todo. Não dá pra ir lá ver o Zap Zap. Não dá pra ver o Zap Zap. Não dá pra atender a campainha. Também não dá, né? Precisa ficar mexendo o tempo todo até engrossar, tá? Okay. Engrossou, Rita, a gente coloca o misk, mexe e tá pronto. Aonde eu queria chegar? Nesse que eu trouxe pra vocês, eu coloquei num aro, aquele aro de inox pequenininho. Ah, tá. Passei um pouquinho de óleo na lateral, coloquei o manjar e levei pra geladeira, certo? Uma outra opção é servir dentro de tacinhas, assim também, que eu acho que fica bem bonito, tá? Dependendo da situação, você coloca o seu manjar aqui, leva pra geladeira, ele vai esfriar e vai endurecer, e depois você serve com a calda de damasco, tá? Então pode desenformar ou pode servir dentro de uma taça. Ok. Uma outra opção também aqui, ó, começou a ferver, não quero damasco, pode ser ameixa, tá? Pode ser uma mistura de frutas secas, por exemplo, nozes, castanhas, tá? Lá eles usam bastante essa parte de tâmaras também, né? Inclusive os doces libaneses, né? Eles são bem assim, com aquela calda bem generosa, doce, né? Bem generosa em quantidade também. E tem muitas castanhas, né? Tem nozes, tem várias... Exatamente. Um outro detalhe, Rita. Se você não quiser colocar a água de laranjeiras, pode ser a água de rosa que eu comentei. Ela é mais adocicada, mais perfumada. Parece realmente um perfume, né? Lembra, claro, essa questão de flores e tudo mais. Vai de gosto, né? Porque ela é mais adocicada. Mas eu acho que esses itens árabes a gente precisa colocar já, que é uma receita clássica, né? E eu acho interessante porque o chefe
pesquisa a receita, procura os ingredientes, porque ninguém que vai fazer uma comida árabe abre o armário e fala, ah, eu tenho, a não ser que seja da sua nacionalidade ou de família. Exato. Porque ninguém vai fazer uma receita baiana, ninguém vai ter tudo lá no seu armário. Então, o chefe vai atrás dos ingredientes, vai atrás da receita, busca trazer todas as informações para vocês. Então, se vocês quiserem sentir o mesmo sabor que eu sinto aqui, da maneira como o chefe está apresentando, então tem que sim respeitar aí quantidades, respeitar ingredientes e tentar, no máximo, não fazer substituições. Exatamente. Né? E às vezes, Rita... E se fizer substituição, que seja ainda com as suas dicas. Ah, não tem água de laranjeira, de flor de laranjeira, então vai ser da água de rosas. E esses ingredientes a gente encontra fácil em lojas específicas, né? Claro. Em lojas árabes, indianas, tal, realmente vai encontrar tudo isso, certo? Um outro detalhe que eu queria mencionar também, Rita, essas panelas que eu estou usando, né? Bem diferentonas, bem fortes, resistentes, né? A gente fala que essa panela é de aço cirúrgico, bastante resistente. São aquelas panelas que não trazem contaminação para o alimento. Nenhuma, Rita. Inclusive, a gente já falou aqui no programa, Serginho, sobre a contaminação das panelas de alumínio. Eu falo sempre para o pessoal, não vai arear a panela e depois de areadinha você vai fazer sua comida, pelo amor de Deus. Deixa o lado de dentro, já que você tem panela de alumínio, areia por fora, deixa só a vizinha ver que tá brilhando pelo lado de fora. Perfeito. Por dentro você protege. Mas a vantagem dessas panelas, elas são... Nossa, demais. Não precisa usar óleo na hora de fritar alguma coisa. Ela, como é um material super moderno de panela, ele acaba cozinhando os alimentos muito mais rápido, né? Então você gasta menos gás, menos tempo. Ela tem várias camadas? Várias camadas. Então assim, Rita, é um produto, a gente fala que além dos ingredientes, a gente precisa também ter equipamentos e utensílios de qualidade. Para cuidar da saúde. Para cuidar da saúde, claro que a nossa comida seja de qualidade também. A gente quer. E aí fica a dica, Rita, se alguém quiser conhecer mais o produto, quiser adquirir, pode entrar em contato comigo ou com a produção, certo? Ó, engrossou, não precisa deixar ferver demais. Ferveu a primeira vez já tá ótimo, tá? O amido, ele é dessa forma. Então já pode... Pode desligar. Aí tem aquela concha? Tem, a do biquinho? Aquela concha do biquinho. Aí. Aqui, muito bem. Aqui do que tem não falta nada. Ó, ele fica nessa textura. Rita, depois que ele esfria... Ah, desculpa, melhor passar pra cá, ó. Porque ele vai continuar... Ah, tem o misque, né? O misque, mexe. Depois que desliga. Depois que desliga. Vai continuar quente aí, não tem problema? Não tem problema. Tá. Ó, agora aqui eu vou colocar nas nossas tacinhas, ó. Parece que ele não vai endurecer, né? Mas ele vai. Depois que esfria, ele endurece igual aquele ali, por conta do amido, certo? Se você vai colocar, por exemplo, aí na tacinha fica fácil, porque ela se acomoda, ela tá bem líquida, a massinha, ou seja, o creme. Mas para você fazer com que fique nessa consistência, nesse formato redondinho, pequenininho, você falou que usou o aro. Exatamente. Mas não vaza por baixo? Como você faz? Eu forrei o aro com um plástico filme. A gente chama de envelopar. Envelopar. Né? Então pegou, envelopou, tira a parte de cima, fura a parte de cima, coloca o excesso na lateral. E aí só ficou o fundo de plástico. Aí você coloca o manjar e leva para a geladeira. Ah, então tá. E o ideal é colocar antes de esfriar? Sempre. Se ele começa a esfriar aqui, ele fica muito duro, você não consegue mais trabalhar com ele. Entendi. Porque o amido, ele aglutina, né? Entendi. Então coloca quente, leva para a geladeira, depois que esfriar, vem e coloca a caldinha de damasco aqui. Olha que maravilha. Super diferente, né? Eu achei. E ainda o cardamomo, ele fica aparente. Olha as pintinhas, pessoal. Ah... É que nem quando a gente coloca pimenta do reino. Exatamente. Ou coloca a noz moscada no molho branco. No molho branco. Aparece os pinguinhos. Perfeito. Rita, sobremesa fácil pro final de semana, gostosa e super diferente, né? Dá para encantar a família, amigos e tudo mais. Ai, certo? Que delícia. E olha... Nós vamos, né, eu e você vamos experimentar, eu vou guardar isso aqui que tá com cheirinho do cardamomo aqui, nós vamos experimentar e eu brinquei que o Serginho trouxe a folha de ouro. A folha de ouro, porque as receitas que ele traz, olha só, olha aqui, ó, tá vendo aqui a folhinha de ouro, ó, dá pra ver, ó. Né? Ó, isso, gente, faz toda a diferença, viu? Faz toda a diferença. Então, se você vai fazer com capricho, faça mesmo. Será que eu vou conseguir comer com esse garfo?
Que é uma colher. Não, eu vou tentar. Vamos ver se não vai... Vai dar certo. Eu vou pegar aqui junto com você, ó. Isso. Para todo mundo fazer em casa, né, Rita? Vai. Pode Ai, pegar. ai, dá dó. Como ele não é Tá um tão mousse, bonito. tá, gente? Ele é um manjar mesmo, então por isso que ele é mais firme por conta do amido. Mas é maravilhoso. Super aromático. Serginho, isso é muito bom. Eu nunca tinha comido. Nunca te comido? E olha que eu gosto de comida E a árabe. hein? mistura do damasco com o cardamomo, E a laranja. simplesmente o manjar, ele está extremamente aromático. Então você consegue sentir aromas diferentes no seu paladar, o que torna o paladar mais aguçado ainda, né? Na confeitaria e na gastronomia no geral, a gente chama isso de construção de sabor. Então, como se fosse uma parede e cada ingrediente fosse um bloco, fosse um tijolinho que a gente vai levantando. E aí, no final, um combina com o outro, um equilibra com o outro. E olha, a gente, quando morde o damasco, sente um gostinho diferente. Provavelmente, além do damasco, tem o vinho. o cardamomo e tem o vinho. É, exatamente. E quando a gente chega no manjar, a gente sente os outros aromas, né? Que a gente... Mas quando vai pro paladar, você fala, nossa, o que é isso? É isso que eu tô sentindo hoje. Que bacana. E nós vamos disponibilizar aí os contatos do chefe Serginho Rischiotto para você seguir e até pedir informações de tudo que, ou não só da receita, mas panela da também. panela, o que você quiser. É só entrar em contato com ele. Exatamente. Serginho, Rita, muito obrigado mais uma vez, viu? arrasou. Prazerzão. Prazer. Eu queria ficar aqui. Obrigado, né? gente. Tá bom demais.